Olá, eu sou a professora Maria Luísa e trabalho com a disciplina de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo do gênero narrativo. Então, o gênero narrativo. O que consiste o gênero narrativo? Então, eu vou entregar para vocês umas folhas e vocês irão acompanhando o texto comigo. E quando eu falar para vocês, anote esse ponto, que esse ponto é muito importante, vocês irão anotar, ok? Então, o gênero narrativo, ele consiste em construir um conjunto de ações que constituem a história. O que é a história? A história é todo o enredo, é o fato que aconteceu. E relaciona esse enredo, ele se relaciona com as personagens. Então, no gênero narrativo, o que nós teremos que ter? Temos que ter os personagens e a história, que é o enredo. E quem são esses personagens? Os personagens são os seres que participam da ação, do narrar, do contar. Porque o narrar é o contar, é expor um fato, é contar um fato. Quando eu digo narrar, eu estou contando, eu estou falando sobre um acontecimento. Olha, agora vocês vão anotar aí, ó. Toda narrativa tem um narrador, então vocês vão marcar onde está escrito narrador. Anota, pode ser a caneta, com o pincel, com o que vocês tiverem aí. Então tem que ter um narrador. Quem é o narrador? O narrador é aquele que conta a história. O narrador não é o autor do texto, não. O narrador é aquele que conta a história. O narrador pode ser qualquer um. Quem conta uma história é um narrador. Então, portanto, narrar é contar uma história. E essa história pode ser que jeito? Ela pode ser real, um fato que realmente aconteceu, ou pode ser da imaginação, um fato imaginário, tá? Então, olha só. Se for pela imaginação, é criado por onde? Pela mente. Né? E se for um fato real, um fato do cotidiano que aconteceu, né, num determinado tempo, determinado lugar. Então é isso que é o narrar. As ações, elas são sempre narradas no passado, porque como que eu vou narrar uma ação que ainda vai acontecer? Não tem como. Então o gênero narrativo, quando eu narro um fato, ele já aconteceu, então ele é contado no passado. E pode ser dois tipos de narração, conforme a perspectiva. Então, quais são os dois tipos? Ele pode ser narrado em primeira pessoa, anote aí, ó. Primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É o eu. E ele pode ser narrado também em terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É ele ou ela, né? Então, eles podem ser narrados, ó. O gênero narrativo, ele só vem assim, ele é contado um fato que já aconteceu no passado e ele vem em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ok? Anote aí na folhinha de vocês. Agora, eu vou ler um texto, vocês irão acompanhar comigo. O texto é de Manuel Bandeira e o título do texto é O Bicho. Olha só. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse texto, olha só, olha como que o narrador ele expõe, ó, o texto. Vi ontem um bicho. Vi ontem. Vi ontem um bicho. Vi ontem um bicho. Vi. Quem vi? Eu. Olha aqui, a pessoa, ó. Eu. Por mais que esse pronome está oculto, mas ele está aqui, ó. Vi ontem um bicho. Quem viu? Eu vi. Primeira pessoa do singular. Agora, olha só. Olha o narrador. Vi ontem um bicho. Vamos reler o texto, ó. Na imundície do pátio,
catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Narrou os fatos? Onde aconteceram os fatos? Agora nós vamos começar a ver isso na narrativa, tá? Dentro do gênero narrar. Quem estava lá? Onde? Quando? Ó, todos os elementos da narrativa. Então, o texto que acabamos de ler é contado em qual pessoa? Nós já falamos. Ele é contado na primeira pessoa. Eu, né? Eu vi. O narrador contou que ele viu, eu vi. Esse texto realmente aconteceu? Ele é real? Ele é imaginário? Não sabemos. Ele pode ser real ou pode ser imaginário. Porque é um fato que realmente acontece, mas pode também ser criado pela mente do narrador, tá? Na outra folha agora, olha. O narrador relata nesse texto um acontecimento que o impressionou. Quem impressionou ele? Quem? Quem era o personagem? Quem era? Aqui ele só revela quem é o personagem no final do texto, quando ele fala que o bicho era um homem. Note que no desenvolvimento dessa história, dessa narrativa, né, que é o enredo, todo o enredo da história, não sabemos de qual animal se trata, que ele fala, não era um bicho, vi ontem um bicho, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, até então, nós não sabemos quem era o personagem, né? E se tratava de quem? O bicho era quem? Era um ser humano. Agora a gente já sabe que o bicho era o homem. Então, quem é o personagem nessa narrativa? O homem. A narração, além de ser uma das mais importantes, porque a narração está no nosso dia a dia. Todo dia nós narramos fatos. Então, além de ela ser uma das mais importantes possibilidades da nossa linguagem, ela é também uma das práticas mais comuns do nosso dia a dia. Todo dia narramos alguma coisa, algum fato, um acontecimento. A narração, ela associa o quê? A observação, tá? Para mim narrar, para a pessoa narrar, para o narrador, para vocês, para quem que seja, para narrar um fato, tem que ter uma observação, tem que ter presenciado, ou vivido, ou imaginado. Então, a estrutura do texto narrativo. Quais são os elementos básicos do gênero narrativo, do texto narrativo? Então, tem que ter o quê? Um enredo. O que é um enredo? Anote aí essa palavrinha, está na folha de vocês. O que é um enredo? O enredo é a história, é a narrativa. É todo o acontecimento real imaginário. Depois, o que tem embaixo? O que nós temos? O personagem. Quem são os personagens? Depois, o que nós temos? O narrador. Todos os elementos da narrativa. O narrador. E depois o tempo. Quando que aconteceu isso? E depois o espaço. Onde aconteceu? E qual foi o contexto ali gerador de um conflito? Isso que envolve todo o gênero narrativo que é do narrar, ok?